Glorificando a Deus. Bom, ontem nós tivemos lá em Ribeirão Preto nosso primeiro batismo. Para Ribeirão, isso é incrível, o reino de Deus está avançando. Hoje eu vou falar sobre viver com profundidade. Então, explorar as profundezas do mar sempre fascinou os homens. E lá no fundo do oceano, ver o que tem lá, descobrir as criaturas que vivem lá, desvendar os mistérios que tem lá no fundo do mar. Essa é uma grande obsessão ainda de vários homens, ainda hoje. No ano de 1960, 2 homens chegaram ao nível mais profundo do oceano pela primeira vez. O lugar chamado Fossa das Marianas, próximo ali às Filipinas, é o lugar mais profundo do mar. Eles atingiram a profundidade de 10.916 metros. Esse recorde ainda não foi quebrado até hoje. 2 homens pegaram esse desafio. Um oceanógrafo suíço chamado Jacques Piccard e um tenente americano da Marinha, Don Walsh. Eles passaram 20 minutos, porque lá no fundo do mar, a pressão do mar é muito grande. Para você mergulhar essa profundidade, eles foram tipo num submarino, que aqui chamam de batíscafo. E eles foram a essa profundidade, ficaram lá por 20 minutos, filmando, tirando fotos. Toda a operação para eles chegarem lá durou 9 horas. Se você quiser acessar no YouTube, você vai lá e é interessante isso. Em 1960, nós não tínhamos toda essa tecnologia, todo esse avanço. Então, homens se arriscaram por uma causa, por um propósito, foram até as profundezas. E meu chamado hoje aqui, por que eu prego? Por que eu estou aqui pregando? Meu desejo, que eu acredito ser o desejo de Deus, é formar Cristo em cada um de nós. E o personagem na história que viveu mais um relacionamento profundo com Deus foi Jesus. E eu quero que hoje de manhã, com a Bíblia, com minhas palavras, com o exemplo da minha vida e a vida de vários de vocês, cada um de nós possa viver uma vida com profundidade. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, é tão bom poder ouvir as maravilhas do Senhor, já hoje de manhã aqui na vida da Renata. O Senhor é esse Deus que, para nós, muitas vezes a gente não enxerga o seu agir, o seu mover, e também parece que está tudo fora do controle. Mas quando voltamos para a palavra, quando oramos, quando deixamos o Senhor nos influenciar por meio dela e o Espírito Santo agindo, trabalhando, movendo cada um de nós lá no nosso interior, que é onde o Senhor quer trabalhar. Não é só na nossa aparência, o que está fora, mas é o que está dentro de nós. Cada coração aqui é uma lagoa de desejos. E há desejos que são nobres, mas há desejos impuros também. E dentro de cada um de nós
E oramos agora que por meio da palavra do Senhor, por meio do Espírito Santo do Senhor, que cada um aqui possa experimentar essa glória que o Senhor quer repartir na quantidade proporcional à nossa fé. Aumenta a nossa fé e fica conosco, me usa, fala por meio das minhas palavras. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos lá para Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 6, eu vou ler com vocês. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão, com sua vara de medir, na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. O que tem a ver, Edson, Ezequiel 47 com viver com profundidade? A gente vê Deus convidando aqui Ezequiel para caminhar no rio. E onde que está esse rio? Isso aqui ele está tendo uma visão. É dentro do templo. Mas que visão mais esquisita. Imagina tivesse um rio aqui, nesse púlpito aqui, nesse palco, jorrando para aqui para dentro. E o que Deus quer me ensinar com isso? Olha, água na Bíblia simboliza presença de Deus. Água na Bíblia significa purificação. A água, ela tem o poder de lavar, de purificar, de dar vida. Eu não sei você, mas quando eu estou muito cansado, eu gosto de tomar um banho gelado. Quando aquela água cai no corpo, a sensação de alívio, de restauração é imediata, não é mesmo? Eu não sei se você gosta de tomar banho frio. Eu gosto, de vez em quando. Bom, eu acredito, irmãos e amigos, que Deus está em busca de pessoas que desejam viver um relacionamento de intimidade e profundidade com Ele. Há um chamado de Deus para a gente viver assim. Mas por que isso aconteceu aqui com Ezequiel? Por que Deus mostrou isso para ele? Em que contexto isso aconteceu? Se você voltar uns capítulos anteriormente, aí o capítulo 40, vamos ler também, Ezequiel 40, versículo 1 até o versículo 4. Em que contexto Deus mostra essa visão de um rio que sai do altar e ele é pego pela mão de um anjo, provavelmente? Só fala de um homem que pegou ele pela mão. Em que contexto isso acontece?
Em Ezequiel 40, versículo 1, o que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir, fita de linho e uma vara de medir. Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. O contexto dessa visão é um contexto de cativeiro. Ezequiel estava fora de Israel, fora de Jerusalém, e imagina como estava o coração do povo de Deus, dos israelitas nessa situação, sendo oprimidos, sendo escravizados por causa do pecado deles. Eles foram para o cativeiro pela segunda vez e passaram 70 anos nesse cativeiro. E aí existe o profeta Ezequiel, que também está no cativeiro, e ele, um homem de Deus, um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, ele sente a presença poderosa de Deus na vida dele, e ele é chamado por Deus para anunciar ao povo uma visão do futuro. E ele vê o templo saindo água. E se você continuar lendo ali o capítulo 47, quando essa água sai do altar, em todo lugar que ela passa, a vida aparece. Hoje de manhã eu quero convidar cada um de nós a pensar como anda nosso relacionamento com Deus. Irmãos e amigos, fomos criados, você e eu, para a glória de Deus. Não existe outro propósito na vida a não ser esse. Deus, quando decidiu criar o homem, a mulher, os animais, toda essa natureza belíssima, tudo isso é como um espelho que reflete a glória dele para nós. E eu, pensando na vida do profeta, como que é, Edson, viver esse mergulho profundo, na nossa jornada espiritual, num mundo superficial, que para você viver com profundidade, você vai precisar renunciar à superficialidade. Nós só poderemos realmente viver essa vida com profundidade para a glória de Deus se passarmos tempos de qualidade com esse Deus. Irmãos e amigos, viver nos lugares profundos vai exigir de cada um de nós sair dos lugares mais rasos. Eu vi um vídeo ontem no YouTube, onde tinha um pescador que ele pegou um peixe e ele criou esse peixe fora do ambiente de vida dele. E aí chegou uma hora dele devolver o peixe para o mar. E ele jogava o peixe no rio, o que que o peixe fazia? Voltava para a mão dele. Ele jogava de novo. Porque que o peixe não queria ir mais para os lugares mais profundos. Ele queria viver ali na mão do cuidador dele, que passava a mãozinha nele, que dava a comidinha. E às vezes no nosso relacionamento com Deus a gente é assim também, a gente não quer ir, a gente quer ficar na superfície, no ir fundo.
não ir fundo com a Bíblia, não ir fundo com a cruz, não ir fundo com a missão, não ir fundo no relacionamento um com o outro, de coração, de discipulado, de arrependimento. Vivemos numa sociedade onde o ter é mais importante que o ser. Pessoas postam fotos nas mídias sociais, é Twitter, é Facebook, está lá feliz, aquele sorriso no rosto, mas por detrás, o que está realmente acontecendo? O casamento, como é que está indo? Será que está vivendo esse relacionamento de profundidade? Segundo Richard Foster, ele escreveu o livro A Celebração da Disciplina. Eu li esse livro várias vezes já. E o primeiro capítulo ele aborda esse tema, que a maldição dessa época é viver na superficialidade. Há homens e mulheres muito inteligentes, mas que não têm um viver profundo. E Deus está em busca de homens e mulheres que vão viver essa mensagem, a causa do reino dele com profundidade. O que importa não é o que os outros veem sobre você e eu. O que importa é o que Deus vê. Quando a gente está no secreto, quando a gente está sem ninguém nos olhando, como nós negociamos as coisas, como nós agimos diante da pornografia que está lá na internet, no que a gente está clicando. Quando eu estou só, o que nós precisamos então fazer, Edson, para viver essa vida com profundidade? Eu acredito que a gente tem que aprender como salmista. Salmos 63, do versículo 1 ao 5. Essa é uma das escrituras que mais eu valorizo. Eu tenho umas escrituras na Bíblia que são minhas escolhidas, assim, que quando eu estou me sentindo mal, apático, infeliz, sem vida, eu corro para os Salmos, e esse é um dos meus preferidos. Quero compartilhar ele com você. Davi, ele expressa o coração dele. Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti, como a terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso, glorioso. Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade, e levantarei as minhas mãos a ti em oração. As tuas bênçãos, Senhor, são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. O que nós precisamos então para viver essa vida profunda com Deus, irmãos? Primeiro ponto: sede e anseio por Deus. Deus é a base da verdadeira felicidade. Você pode ter dinheiro, você pode ter bens materiais, você pode ter um bom curso, você pode ter um bom casamento, você pode ter até uma boa família, mas se a base da nossa felicidade não estiver na pessoa de Deus, tudo isso vai se tornar um grande fardo.
Eu acredito que a alma do ser humano é uma caverna de desejos. Cada um de nós tem dentro de nós desejos que só Deus sabe, ninguém mais sabe. E como avaliar quais são os desejos bons e os desejos que não são corretos, que não são puros? Você precisa de profundidade com Deus, porque Deus vê cada momento que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz. Meu desejo hoje de manhã é que você tenha essa sede do salmista. Ele tinha sede, ele tinha anseio, ele procurava. A verdadeira adoração, todos nós falamos, a gente veio aqui para adorar a Deus. Mas não é só expressar isso levantando as mãos e cantando com nossos lábios, que faz parte da adoração. Mas a verdadeira adoração inclui sentimentos interiores fortes por Deus. Você gostar de Deus, você está apaixonado por esse Deus, você gostar da companhia dele. Hoje de manhã eu fui num parque orar, estava aquela garoa fina, quase 6:30 da manhã. E eu estava me sentindo meio vazio. No dia da pregação. Falei, Deus, eu estou aqui no meio dessa natureza, a chuva está caindo, batendo aqui. Eu quero ver tua glória. Eu quero sentir a tua presença. Eu fui criado para isso, não é mesmo, Deus? Como é que fica aí a palavra do Senhor e eu aqui? Aí veio aquela brisa passando. Na minha visão foi um sinal. Você não está só, meu amigo. Precisamos viver experiências com Deus, irmãos. Você tem histórias para contar para as pessoas, seu círculo de influência sobre seu relacionamento com Deus. Se você ainda não tem isso, está na hora de você decidir cavar mais fundo. O salmista, ele quer atingir um outro nível de intimidade com Deus. Ele fala que a alma dele tem sede de Deus mais do que a terra seca. Irmãos e amigos, a maior necessidade da vida humana não são as bênçãos de Deus, é viver intimamente com Deus abençoador. Não valorize as bênçãos de Deus, porque nós podemos até pecar contra Deus só valorizando as bênçãos dele, mais do que ele. Você gosta de passar tempo com Deus? Você já disse para Deus assim, honestamente, Deus, eu te amo, como o salmista fala no Salmo 18, versículo 1. Eu te adoro, sem o Senhor na minha vida eu sou nada. Ele fala aqui no versículo 2 que eu quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Eu quero ver Deus agindo aqui dentro. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando na vida de cada um de vocês. Foi incrível ver o poder de Deus agindo lá na vida dessa menina lá em Ribeirão Preto, a Milene. Deus usando pessoas. Deus mudando profundamente valores. E eu sei, na vida da Renata, na vida de vários de vocês, Deus já fez grandes coisas. O tudo sem Deus é nada. Para o salmista, no versículo 3, essa é a frase que eu mais gosto nesse salmo. Está até no meu perfil de WhatsApp essa frase. Eu gosto de frases. O teu amor é melhor do que a própria vida. Admitimos isso profundamente. Cara, isso é assustador.
Isso é uma espada no coração da gente, para revelar o que realmente nós amamos. Quando você está vivendo essa vida de profundidade com Deus, de intimidade com Ele, uma das características que vai ficar clara na vida de quem está fazendo isso, versículo 4: enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as minhas mãos a ti em oração. Duas coisas: oração e evangelismo. Isso me pegou. Eu confesso que eu não tenho tido essa sede de evangelizar. E eu acredito que 80% dos problemas da nossa vida são decorrentes de nós focalizarmos tanto em nós e não nas pessoas perdidas. Quando a gente não tem um foco na missão, porque aqui ele está falando da missão, a gente vai ficar focalizado em nós e no pecado dos outros. Você vai ver os meus defeitos, você vai ver os erros, os defeitos dos irmãos, dos líderes, sei lá, da sua igreja em casa. Mas e o que eu estou falando? Eu estou falando da bondade de Deus, eu estou orando, eu estou buscando a solução, ou eu só estou comunicando o problema? Quem anda intimamente com Deus, com profundidade com Deus, vamos recomendar esse Deus. Uns dias atrás a gente marcou um evangelismo na Barra Funda, com toda a igreja, 1.200 discípulos, tiveram lá 50 pessoas aproximadamente. E, bom, eu sou assim, eu gostaria que todos pudessem evangelizar, eu sei que todos não podem. Mas, por um outro lado, alguns poderiam e não fizeram. E aí, o sentimento que vem no meu coração: por que, né? 1.200 aproximadamente, só 40. Será que esse pessoal está evangelizando mesmo lá nas suas casas, nos seus bairros, no seu trabalho, na sua faculdade? Ou tem outra coisa que está acontecendo que é mais importante? E aí, o Jorge estava lá e eu fui convidar com o Jorge. Ele falou: Edson, vamos convidar juntos. A gente marcou das 10 até 1 da tarde o evangelismo, 3 horas de evangelismo. E convidamos um, convidamos outro, convidamos um rapaz, Christian, um mineiro de Itajubá. Ficamos 1 hora conversando com esse rapaz a respeito da Bíblia, de Cristo, do Evangelho, falando de nossas vidas, ouvindo ele. Ele começou a falar da vida dele. Ele parou um momento e falou: cara, eu estou falando da minha vida, eu nem conheço vocês. Ele caiu em si, que ele está falando coisas profundas da vida dele. E ele decidiu estudar a Bíblia, que ele veio domingo no culto e começou a estudar a Bíblia essa semana com os irmãos lá onde ele mora. E o Jorge ficou bem animado, eu também falei: uau, tá vendo como vale a pena você convidar? Fazia tempo que eu não trazia um visitante no culto. Quanto tempo faz que você não traz um visitante no culto? Você já parou para pensar profundamente nisso? Ou você entra só no automático de: domingo eu vou para o culto. Eu vou adorar a Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. O riacho, a fonte que é Jesus, quer alcançar as nações, gente. Quer alcançar todo o bairro, toda a língua, todo o povo. Agora, a pergunta é: eu quero fazer parte, junto com ele, desse sonho? Ou a gente quer viver só para a nossa própria vida?
E ele fala no versículo 5, o salmista: as tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem e por isso canto alegremente. Sabe o que isso me ensina? Que há, por causa dessa caverna de desejos no nosso coração, há uma palavrinha que vem junto: insatisfação. De onde vem a insatisfação? Vem da superficialidade com Deus. E não tem nada que possa preencher esse vazio, que é grande, tão grande como Deus que está dentro de cada um de nós, se não for Ele próprio que preencher. Vocês entenderam aí a ideia do salmista? As suas bênçãos me satisfazem. Que bênção que é essa? É só as materiais? Não! É ver a missão avançando, ver pessoas mudando, ver Deus me usando para mudar outras vidas. Irmãos, o alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Por que o homem precisa de conversão? Por que cada um de nós precisa ser convertido? Porque não existe no coração do homem adoração perfeita a Deus, correta. Por isso que ele precisa ser convertido dessa ideia enganosa para a ideia correta. Segundo o salmista, a vida sem Deus é seca, é como um deserto. Talvez você esteja vivendo assim hoje. Talvez você está seco, espiritualmente falando. Mas Deus pode mudar essa situação. Ele é poderoso. Eu anotei uma frase aqui que eu achei bem interessante. Tudo que se pode ver na superfície não se compara com o que é encontrado nas profundezas. Tudo o que se pode ver na superfície não pode ser comparado com o que encontramos nos lugares mais profundos. E o que precisamos fazer então para viver essa vida de profundidade com Deus? Jeremias capítulo 2, vamos ler mais um versículo. Jeremias 2, versículo 13. Esse é o coração de Deus expressando o sentimento dele para o povo dele. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a minha fonte de água fresca e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Aqui Deus está fazendo uma acusação sobre 2 pecados que o povo estava cometendo: a infidelidade. Jeremias também é o profeta que está envolvido nesse cativeiro. Em vez de ele ir para a Babilônia, ele está na terra de Israel. Ele ficou, Deus falou: olha, Jeremias, você não vai para o cativeiro, você vai ficar aqui, mas você vai falar a esse povo que vai ficar aqui também as verdades. E Jeremias é conhecido no mundo teológico como o profeta chorão, porque Jeremias prega para toda uma nação e ninguém muda. Aliás, o rei manda prender ele, joga ele num poço, joga ele na prisão, coloca uma canga no pescoço dele, e ele ora, e ele chega um momento que ele está desesperado, ele fala: eu não quero mais pregar, as pessoas não querem mudar. Deus fala para ele: Jeremias, você está competindo com os homens?
Não é com eles que você está, é comigo a situação. Aí Jeremias acorda, dá aquele o start no coração, que às vezes Deus precisa dar um start na gente, para a gente acordar. A gente está lá pensando em várias coisas, Deus precisa fazer algo para nos acordar, despertar a gente. E ele fala de 2 crimes que o povo cometeu, 2 pecados. Eles abandonaram a minha fonte de água fresca, e cavaram suas próprias cisternas. Cara, você já bebeu água de cisterna? Nem toda cisterna a água é boa. Tem um gosto salubre, né? Agora, quando você vai, eu já fui em cachoeira, tomar banho de cachoeira. Você já tomou banho de cachoeira, não? Aquela água nas suas costas, é uma sensação de bem-estar. Deus é essa cachoeira que é constante, não para de jorrar água. A cisterna pode secar. O que isso significa na prática? É trocar Deus pelas coisas. Eu posso até pecar servindo a Deus, colocar minha felicidade no serviço, não em Deus. Eu discipulo, eu prego, eu ensino, eu leio o livro, eu faço isso, eu cuido da nova geração, eu cuido da ceia, mas com que coração? Coração correto? Jeremias, ele sofreu por ver o endurecimento do coração do povo de Deus na época dele. E eu vejo, irmãos, porque alguns cristãos, no início de sua caminhada, está tão animado, tão feliz, tão grato, querendo ganhar o mundo. Quando eu cheguei nessa igreja, eu queria mudar o Brasil. Eu tinha uma mentalidade, eu preciso fazer uma coisa para mudar o Brasil. E aí me apresentaram o evangelho e falaram: agora você tem que mudar as pessoas, o mundo inteiro. Falei: uau, isso é fantástico, mudar o mundo inteiro, esse é o sonho de Jesus. Ele quer ir a todos os povos. Você também é esse homem que vai se unir a ele. Eu falei: eu estou dentro desse sonho. Mas infelizmente os tempos vai passando, o coração vai se acostumando. Deus parece não uma coisa muito atraente, o culto, o louvor, aí, ler a Bíblia todo dia, para que tão radical assim? Evangelizar para quê? Para que estudar a Bíblia? Deus vai mudar, mas Deus vai usar homens e mulheres para fazer essa missão acontecer, e tem que ser na nossa época, em nossa geração. Eu quero deixar um legado para a minha geração. Isso é um viver profundo com Deus. A vida desperdiçada é a vida sem emoção, sem paixão, é a vida sem uma causa, sem um propósito. Eu vivo por quê? Para trabalhar. E para quê? Para comer. E para quê? Para trabalhar. E para quê? Para comer. E para quê? Para pagar as contas. É esse ciclo. Eu trabalho para comer, como para trabalhar. Trabalho para comer, como para trabalhar. E Jesus está falando: vem a mim, a água de graça, é rios de água viva. Mas Edson, eu não consigo sentir isso. Então você tem que se aproximar de Jesus, para sentir essa emoção, para você restaurar seu coração. Ele é a fonte, irmãos. Talvez você tenha inveja de pessoas que andam perto da fonte. Você tem que ir lá, beber.
O Jeremias, no capítulo 2, versículo 17, Jeremias, por meio do agir de Deus na vida dele, fala assim: povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. Os sentimentos de Deus aqui expressa a tristeza dele. E eu sou pai. Quando eu vejo minha filha querendo trilhar um caminho que eu acho que não vai ser bom, eu já começo a me sentir triste. Ai, Deus, agora eu entendo por que o Senhor sofre tanto. Porque agora eu estou sentindo na pele isso. E eu tenho que amar, tenho que falar a verdade em amor, tenho que respeitar, esperar, orar por ela, orar para que o agir de Deus o convença dessa decisão. Mas não é fácil lidar com esses sentimentos. E eu vejo Deus também aqui com os sentimentos dele, né, lá. Meu povo, por que você me abandonou? Por que você afastou de mim? Por que você foi buscar água na cisterna rachada, que não produz? E o que significa isso, na verdade, a cisterna rachada? É você buscar a sua felicidade nas coisas, trabalho, carreira, ganhar dinheiro, ir para a praia. Eu vou ter uma vida confortável. Todo mundo quer ir para a praia, morar num lugar bem confortável, bem pertinho do oceano, para curtir o mar lá, aquela natureza. Quem que não quer morar num lugar desse? Todo mundo quer, eu não sou assim contra isso. Mas assim, com qual motivação eu quero ir para lá? Eu quero ir lá para fazer discípulos, para ser um homem usado por Deus, ou eu só quero para ter mais tranquilidade? Não quero ninguém me importando. Tem gente que vai para o meio do mato, morar longe de tudo. Não adianta, Deus está lá, nós não podemos fugir da presença de Deus. O vazio está lá, os desejos estão lá. Na época da reforma, os monges começaram a ir para o monastério, construir monastério no meio do mato, que o mundo estava contaminado. Mas a contaminação foi junto, começaram a ter relações lá um com o outro, dentro do monastério. A gente precisa pensar profundamente sobre isso. No versículo 18 de Jeremias 2, e agora o que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? Então, quando o nosso viver com Deus não é profundo, a gente vai buscar outras fontes para preencher esse vazio. O povo estava sem força e olhava para o Egito, é a nação poderosa. Vou para o Egito, lá tem comida, lá tem emprego, lá tem isso. Não, outros, vou para a Síria. Quando a nossa felicidade não está em Deus mesmo, a gente pode cair nesse engano. A nossa atitude é mais importante que o nosso sucesso, nossa aparência. Nossa atitude é mais importante do que o nosso trabalho, até mais do que o nosso conhecimento. Andar nas águas profundas vai exigir humildade, santidade e fidelidade para com esse Deus. Como Paulo, como Jesus, como vários exemplos do Antigo Testamento. E vai ter, irmãos, momentos na nossa jornada que as provas vão vir. É como as tempestades que Jesus fala, né? O homem prudente constrói sua casa sobre a rocha. Quando vêm as tempestades, elas vão vir na vida.
Olha, e está vindo ela. Ultimamente o que não tem faltado é tempestade. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. As tempestades são dadas por Deus para nos conformar à imagem de Jesus. Vai haver sofrimento. Essas provas Deus usa para que nós possamos experimentar coisas extraordinárias que Ele vai realizar em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Amém? As provas da vida nos amadurece. Paulo fala sobre isso, Jesus falou sobre isso. No mundo terão aflições, eu venci o mundo. Bom, como se parece a pessoa que quer andar na profundidade? Eu queria ler duas frases. Eu falei de frases, uma é de Leonard Ravenhill. A gente vai ver agora a frase que ele falou. Do que adianta o conhecimento mais profundo se tivermos o coração mais superficial? A gente pode conhecer muito sobre Deus, mas ter pouca intimidade com Ele. A outra frase é de J.I. Parker. Um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. Um pouquinho de experiência com Deus vale mais do que saber todas as escrituras, todos os livros da Bíblia. Você quer viver esse tipo de vida? Você quer realmente ir para onde as águas são mais profundas? O que realmente está no centro da nossa vida hoje? O que faz parte do centro da nossa vida? E como se parece então a pessoa que decide andar nas profundezas? Eu queria terminar com João capítulo 4. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4. Versículo 10 ao 14. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: ó Senhor, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Eu fico pensando nessas palavras de Jesus com essa mulher. E se nós queremos realmente ir para os lugares mais profundos, mergulhar mais profundo lá nos oceanos da vida espiritual, do mundo de Deus, temos que ir na fonte certa, a infalível, que é Jesus. Jesus está convidando cada um de nós essa manhã aqui para essa sede. Você tem sede? Venha a mim e beba.
Deus pode nos dar tudo, irmãos, que nós pedimos, de acordo com a vontade dEle, para a nossa vida. Se Deus ainda não te deu algo, persista, ore, busque. Ele pode estar te provando, está te testando. Espere, mas ore. Esse convite de Jesus é para quem quer viver com profundidade. A palavra dele é poderosa. Ele fala, versículo 13. Então Jesus diz: quem beber desta água terá sede de novo. É a água da cisterna. Nada nesse mundo pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Ele quer oferecer uma fonte que jorre, a cachoeira. Água constante, água refrescante, água transbordante, água que lava, água que purifica, água que inunda os corações e tira todos esses desejos impuros e coloca desejos nobres, desejos valiosos aos olhos de Deus. Ele quer usar eu e você, Ele quer usar a nossa igreja, Ele quer usar essa geração para realizar grandes coisas em nome dEle. Ninguém que experimenta a vida profunda quer voltar a viver na superficialidade. Nós não podemos tratar Deus com indiferença, com desdém, a respeito, a temor. Precisamos ser a geração da intimidade, da profundidade, marcados por essas qualidades. Nosso convívio, nosso discipulado, o anúncio da palavra de Deus. Cada vez que você for ler a Bíblia com alguém, pense nisso. Você está de frente de uma pessoa que o futuro dela pode ser ou o céu, a eternidade ou o inferno. As missões, ela é uma necessidade temporária, que quando os milhões de redimidos estiverem lá diante do trono do nosso Senhor glorioso Jesus Cristo, não vai mais haver a necessidade de fazer missão. O que vai permanecer para sempre, o que a Bíblia fala, é a adoração. Que sejamos esse povo que vai adorar Deus, que vai além da superfície, que vai sair do lugar raso, que vai viver com profundidade, com a palavra, com os irmãos, na sua igreja em casa, com a missão, com a cruz. Cada momento, precisamos estar preparados para esse encontro com Deus. Meu profundo desejo, irmãos e amigos, é que você abandone a superfície e aceite o convite de Jesus. Queremos realmente ir para as águas profundas? Versículo 14, essa é a fala do Senhor Jesus: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais, olha, nunca mais é forte, terá sede, porque a água que eu lhe der, tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Vamos parar e pensar nisso. Tudo que a gente fizer nesse mundo vai ficar aqui. Tudo que eu fizer para Deus vai ser contado na eternidade. Ninguém, quando morre, leva para o túmulo os carros, as casas, os diplomas, as riquezas, o conhecimento, as coisas. Somos chamados a acumular tesouros no céu. E meu desejo
que você tenha sede de beber, experimentar esse Jesus. Vamos orar e agradecer a Ele. Senhor Jesus, obrigado porque Sua palavra, ela revela para nós mistérios tão profundos sobre a natureza do Senhor, sobre a divindade do Senhor e sobre a insistência do Senhor com nós, os pecadores. O Senhor é esse Deus insistente que está lá todo dia, chamando cada um de nós para um viver mais íntimo, mais profundo, mais verdadeiro. Ajuda cada um de nós a te adorar como o salmista Davi adorava ao Senhor, como Jeremias, como Ezequiel, como Jesus, como Paulo, Pedro e tantos outros na história que deixaram suas marcas, porque creram na sua mensagem, porque viram que valia a pena desperdiçar a vida por algo tão nobre que é o avanço do reino do Senhor ao mundo. Usa essa geração, jovens, velhos, crianças, idosos, nesse plano para a glória do seu nome.